Viver o Seu Morrer, novamente do Stanley Kahneman. Então, estou trazendo aqui mais uma obra desse autor que eu gosto muito. E neste livro, o Kahneman vai falar a respeito do processo de morte. Porém, o Kahneman, ele trabalha com a morte, ele não vai falar da morte em si, ele vai falar do morrer. Ou seja, ele faz inicialmente, nesse livro, uma diferenciação entre o que é a morte, que ele coloca, ninguém sabe exatamente o que é, e o processo de morrer, que é um processo pelo qual todos nós passamos de um jeito ou de outro. Daí, dentro disso, dentro dessa ideia de que nós vivemos a nossa morte, ou seja, nós morremos de alguma maneira, ele vai tentar lançar mão da ideia de que o morrer está ligado ao processo de desapegar-se, desconectar-se de alguma coisa. Seja isso a morte de alguma outra pessoa, seja isso desconectar-se de um emprego, de uma situação, né? E aí ele vai entender que o morrer, o nosso pequeno morrer, que ele chama, né, o pequeno morrer, é próximo da maneira pela qual nós vamos viver o nosso último morrer, né, a nossa morte derradeira. Então eu vou trazer aqui algumas coisinhas para vocês entrarem em contato com a obra dele, que eu particularmente acho esse livro sensacional. É um livro muito... Ele é fininho, ó. Pode ver, é um livro bem fininho, mas é um livro muito profundo, né? Então ele fala assim: o que estou tentando dizer é que o morrer não precisa ser amedrontador ou doloroso, quer social ou psicologicamente. E que também pode não haver relação entre nossas imagens do morrer e a experiência do morrer, entre a observação da morte de alguém e o sentimento de morrer. A ampliação dessas descobertas é que na nossa cultura morrer é um fenômeno desconhecido. Vivemos uma época que nega a morte, que distorce a experiência do morrer através da manutenção dos mitos tradicionais. Então, o que o Kahneman vai estar falando, o que ele quer dizer aqui neste trecho é que existe uma diferença entre aquilo que a gente acredita, que a gente vê, que é a morte, a partir de imagens sociais, e aquilo que a gente experiencia enquanto morte, ou seja, algo que nós vivemos no nosso corpo, como esse processo de desapego, esse processo de morte de alguma coisa. Então, aqui voltando aqui, né, no momento em que ele fala, pode não haver relação entre nossas imagens e a experiência, é exatamente disso que ele está falando. Tem uma diferença entre o que é visto e aquilo que é experimentado. Tá? Muito bem, seguindo adiante, aqui ele vai colocar assim: tornar-se consciente do modo como você lida com um momento decisivo é experienciar a si mesmo, é descobrir como você convive com a pequena morte. Viver sua morte é aprender as transformações que surgem das suas viradas. Então esse é um trecho em que ele vai falar exatamente o que eu havia comentado no começo, que é assim: a maneira pela qual a gente vive pequenas experiências de morte, pequenas viradas, né? E aqui eu gosto porque ele é de uma simplicidade muito grande, mas tem coisas muito simples que às vezes tornam muito complexas, que nem, por exemplo, desfazer-se de uma roupa, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme em desapegar de uma blusa, de uma camiseta, de uma calça, que às vezes a pessoa já não usa mais faz 2, 3 anos, nunca mais usou, mas a hora que pega para, por exemplo, doar ou trocar ou jogar fora ou vender, dá uma grande ansiedade, ela prefere manter a calça do que se desfazer dela. Então, o que o Kahneman está falando é que esses pequenos momentos de experiência, essas pequenas viradas, né, até às vezes o modo pelo qual a gente vai dormir, o modo que a gente se despede daquele dia e entra no sono para ir para um próximo, são momentos que vão ajudar a gente a compreender o nosso morrer. Aí ele fala: a excitação é a cola que nos liga ao mundo. Quando ocorre a perda, a excitação fica sem limites. Essa perda da conexão produz desorientação e medo, mas também provê a energia necessária para a formação de novas relações. Morrer gera excitação, desforma, desconexão, estados de desconhecido. Então, nesse trecho aqui, o Kahneman vai falar que a morte ela é como se fosse a dissolução de alguma coisa. Então, quando algo se dissolve, nós perdemos a forma, nós perdemos o contorno, nós perdemos as linhas, nós não sabemos exatamente o que fazer. E é exatamente a experiência disso, como que nós conseguimos experienciar essa falta de limites, essa energia que sobra, né? Que é a nossa experiência do morrer. Quanto mais a gente consegue tomar isso para nós, ficar com esse estado sem formas, sem limites,
com um monte de energia descontrolada, sem foco nenhum, mais a gente está lidando com a morte. Isso pode ser desde um processo, vamos dizer assim, mais para o lado eufórico ou mais para o lado depressivo. Então, a perda dos limites ela pode ter várias maneiras de ser expressada, né? Então, quando a gente percebe isso, é que a gente começa a tomar posse do nosso próprio morrer. Quando a gente percebe para onde vai a nossa excitação. Aí tem aqui também algo sobre pesar e luto. Pesar e luto tem a ver com estar abandonado e em estado de perda. São as consequências naturais da perda de limites. E aqui eu acho bacana quando ele fala isso, né? Então, o pesar e o luto, eles não são problemas, eles são consequências naturais, né? Todos os pesares e lutos dizem respeito a conexões cortadas, que se traduzem no modo como fazemos ou não finalizações. Pesar é o sentimento de perda diante de uma conexão interrompida ou quebrada, e luto é o processo de incorporação dessa perda na nossa vida. Então, diante da percepção de algo que foi rompido, a gente sente o pesar. E ao tentar tomar isso para nós e reconectarmos com aquilo que foi perdido de uma outra maneira, nós fazemos um processo de luto. Porque o luto, muitas pessoas confundem o processo de luto com esquecer, né? Então, por exemplo, muitas pessoas dizem assim: eu não posso esquecer do meu pai, ou esquecer da minha mãe, ou dos meus filhos, ou da minha mulher, eu não posso esquecer deles. Mas o processo de luto não tem a ver com esquecer-se. O desapegar é diferente de se esquecer, né? Desapegar e fazer um processo de luto tem a ver com estabelecer uma nova relação com aquilo que foi perdido. Então, no caso de uma morte, né, a morte de alguém, a gente não procura esquecer a pessoa. A gente procura estabelecer com ela uma nova relação na qual a gente entende que aquela pessoa não está mais aqui. Portanto, a maneira de se relacionar com ela muda, né? Vai se tornar uma relação de memória, uma relação imagética, uma relação sentimental e não mais uma relação objetal, que a pessoa não está mais concreta na nossa frente, né? E, para ir terminando aqui, também coloco aqui, a morte que você morre é a vida que você vive. Eu acho muito bacana essa frase. E daí ele fala depois: as imagens de morrer tendem a ser confundidas com sentimentos de morrer. Ao olhar para as maneiras de morrer de que temos medo, podem surgir imagens que causam uma intensa ansiedade. A mensagem da ansiedade é que algo é perigoso, pode-se morrer. Nesse momento, a ameaça e o sentimento do morrer se entrelaçam, são os mesmos. No entanto, o sentimento de morrer em si não causou ansiedade. Foi a imagem de morrer que a causou. E aqui o Kahneman fala sobre um dos temas que ele coloca sempre muito bem em todos os livros dele, que é a respeito da questão emocional. Então, sempre fazendo essa diferenciação entre da onde vem a emoção. Isso é muito importante para a gente perceber. Às vezes o que atemoriza as pessoas não é a morte em si, mas a imagem, a fantasia que se tem da morte. Isso é muito comum em consultório, quando, por exemplo, as pessoas vão fazer um término de namoro. E muitas pessoas têm muito mais medo da fantasia que elas têm do término do que às vezes do término em si. Como é que a gente sabe disso? A pessoa vai lá e acaba terminando, e quando ela termina, ela relata emoções muito mais sutis, muito mais tranquilas do que aquelas que ela estava relatando antes. Então, o Kahneman nos chama a atenção para esse fator de que a imagem, a expectativa que a gente tem do morrer, muitas vezes é muito mais danosa, prejudicial e ansiógena do que a morte em si, do que o processo de se desapegar em si. Ou, indo para o nosso cotidiano, né? Às vezes a dor que a gente acha que vai sentir ao se desapegar de uma roupa velha é muito maior do que quando a gente realmente se desapega dela. Muitas vezes a gente se desapega, daí olha para o armário e fala: nossa, ainda bem, que bom que eu fiz isso. E a gente começa a fazer aquelas promessas, né? Agora, a partir de agora eu sempre vou jogar minha roupa fora. Então, gente, fica aqui a dica: Viver o Seu Morrer, do Kahneman, Stanley Kahneman, tá? Espero que vocês gostem da leitura. Um abraço.